internet. Eu já sofri um golpe na internet. Já passei por situações muito constrangedoras. Eu passei por um processo que o meu Facebook, o meu Instagram foram hackeados, né? E ali naquele momento eles criaram um perfil fake e começaram a vender coisas no meu nome. Começou a vender roupas, começou a vender eletrodomésticos e postaram no status, usaram minhas fotos, meus dados pessoais e ali eles me deram um golpe. Então eu sofri tudo isso, foi muito difícil para poder desfazer tudo isso, uma vez que eu tenho um grupo muito grande de amigos nas redes sociais, e muitos simplesmente viram minha postagem, que não era minha, que estava usando meus dados pessoais, e começaram ali no Pix que o rapaz colocou ali, que a pessoa colocou, eles começaram a mandar e tentar receber o produto. Mas, infelizmente, a pessoa antes não entrou em contato comigo, até porque jamais imaginava que era um golpe, e algumas pessoas tiveram prejuízo. E a minha imagem, né, que foi, de certa forma, desgastada, exposta, e aí eu tive que eu abri um processo, né, fiz um BO, boletim de ocorrência, fui até a delegacia, né, de crimes cibernéticos nós temos aí, e aí ficou registrado tudo isso. Tive que criar um outro perfil, né, do Instagram, mas não consegui desativar o perfil anterior. Por mais que eu pedi que todos os meus amigos, todas as pessoas que me conhecessem, começassem a denunciar, que é importante a gente mobilizar toda a rede de pessoas que você conhece, pede para poder denunciar, falando que houve uma invasão na conta, né? Mesmo assim, a conta ainda continua. Mas eu não tenho mais senha, eu não tenho mais nenhum contato dessa conta. A mesma forma, diretamente eu passo, quase que a cada 2 meses, as pessoas conseguem, os bandidos conseguem capturar a minha imagem, minha foto, lá nas redes sociais, e usam com um número de celulares. E a partir dali começam a pedir dinheiro emprestado, pedir de Pix, mas eu já, né, conversei com muitas pessoas e é muito difícil, né, porque todo momento está vazando dados, todo momento a gente está passando, né, por esses golpes, por essas fraudes. Mas eu quero dizer para você que é preciso que nós tenhamos conhecimento do que fazer para evitar essas fraudes, esses golpes, essas exposições. Então, é muito importante que nós adotemos algumas medidas. Quais seriam essas medidas? Vamos pensar aqui juntos. Então, primeira coisa, é muito importante você pesquisar sobre os golpes mais comuns que existem. Porque aí, quando você descobrir quais são os golpes mais comuns, você vai aprender a identificá-los. Por exemplo, esses dias eu estava no Instagram, né? Eu gosto de ouvir alguns vídeos, assistir. E ali eu vi um vídeo, né, que a inteligência artificial captou a voz de algumas pessoas famosas e jogaram no vídeo a pessoa falando sobre um recurso que o governo federal estava pagando para as pessoas acessarem ali, porque houve um vazamento de dados dessa pessoa e que era para você acessar ali, que ali você ia conversar com alguém do governo federal e aquela pessoa ia te solicitar algumas informações. Antes de eu dar continuidade, o que eu fiz? Digitei lá, busquei. Então, eu busquei e percebi que ali era um golpe. E muitas pessoas já tinham caído, porque aí já pede seu nome, o nome da tua mãe, o teu CPF, o teu Pix. Então, você tem que ter essa informação, busque essa informação. Quais são os principais tipos de golpes que tem circulando aí na internet, na rede social? Isso é muito importante, porque aí logo de cara você vai identificar. Tem vários golpes também em relação à questão de vendas na internet. Então, muito cuidado, são os seus dados, ali a tua imagem, a tua identidade. Então, ali, é muito importante você prezar, prezar, né, pela segurança dos seus dados.
E uma outra medida que você precisa adotar para se proteger contra os golpes: utilizar antivírus no seu computador, no seu celular, começar a colocar lá no celular, você precisa, se o seu e-mail, ou se o seu telefone, né, seu WhatsApp, ou seu Instagram, o seu Facebook, de certa forma, ele for acessado em outro equipamento, é importante que você coloque a medida de segurança, que precisa passar por 3 etapas. Um é reconhecer a sua face, sua face, ou a outra seria você colocar uma senha, a outra é mandar uma mensagem para o teu e-mail. Então, assim, é muito importante que você previna, trabalhar na prevenção, ter ferramentas de proteção para prevenir esses ataques. Uma outra medida que você pode adotar é monitorar regularmente suas contas bancárias, porque vocês imaginam, nós estamos aí com o nosso Gov, né, o gov.br, você consegue acessar tudo, você consegue acessar sua conta, você consegue acessar seu e-mail, você consegue acessar até a sua vida previdenciária, né? Quanto que você tem de contribuição, quanto tempo que você tem para aposentar. Então, é muito importante você monitorar suas contas bancárias regularmente, ficando atento a qualquer atividade suspeita. Eu, de vez em quando, eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando eu recebo uma ligação de um número diferente, eu não bloqueio, porque como eu tenho muitos alunos, às vezes é um número que eu não gravei, e eu acabo atendendo. E ali, eu consigo ouvir a pessoa falando: olha, você acabou de adquirir uma conta no valor de mil não sei quanto, já está autorizado. Eu desligo imediatamente, porque eu sei que é golpe. Então, tenha essa vigilância constante e muita cautela ao compartilhar suas informações. Evite fornecer dados pessoais ou financeiros em sites ou para as pessoas desconhecidas. Cuidado, tem muitos sites aí que são que conseguem hackear tudo seu, conseguem captar todas as suas informações. E eu descobri como que foi que eu caí no golpe que hackearam o meu Instagram. Eu estava, né, verificando um vídeo no Instagram, de até de uma amiga minha que tinha colocado, e ali apareceu ali no meu chat ali uma mensagem falando, né, de uma promoção que estava tendo num hotel aqui no Itaquaruçu, e essa promoção desse hotel era para aqueles dias e precisava só que você desse o seu nome e o seu telefone, só isso. Eu pensei, não, deve ser, realmente deve, aqui em Itaquaruçu, nem me atentei de pesquisar sobre esse restaurante, sobre esse hotel, aliás. E o que aconteceu? Eu passei meu nome e meu celular. Quando eu passei meu nome e meu celular, imediatamente a minha sobrinha já me ligou e falou: tia, clonaram o seu Instagram. E aí eu lembrei na hora, foi exatamente esse pessoal. Aí que eu fui buscar a informação. Eu fui pesquisar e descobri que era um perfil fake que estava ali, usou a empresa para poder, né, invadir as contas de muitas pessoas. Então, muito cuidado, não forneça informações suas para em sites ou para pessoas desconhecidas. Isso é muito importante, viu, pessoal? E quantos golpes tem aí também de vendas de carro, de vendas de imóveis, de venda de casas? Então, quando você vê que é uma oferta muito baixa, uma oferta que você não consegue, você liga para a pessoa fica enrolando para te mostrar, ou então eles até fazem o vídeo, eles captam o vídeo original lá da pessoa que realmente era dona do carro, da moto, e faz com que as pessoas mandem esse vídeo, e esse vídeo eles mandam para você. Muito cuidado. Então, tudo isso é falta de ética também. E nós vamos ver um pouquinho o que é a ética, né? A ética é uma palavra que vem do grego ethos, que significa tradições e hábitos como parte do indivíduo. São os meus hábitos, são as minhas tradições.
enquanto audiência, né? O meu caráter, que eu tenho como hábito, o que eu tenho como tradição, né? Que é o valor que eu tenho na minha vida. E moral, que vem do latim, já são as diretrizes normativas e as leis cotidianas. E eu tenho que, de certa forma, cumprir, né? Que é o que traz a moralidade na sociedade, né? Na comunidade. Só que no meio tecnológico, o que é que acontece? Não existe muitas leis, né, formalizadas em relação à ética. São poucas leis. Ainda é um campo muito escasso. Quando a gente faz um comparativo com a ciência e com a saúde, né, que existe um código de ética, né, da ciência, da saúde, né, de profissionais dessa área, e da área do direito, que existem essas legislações rigorosas que vai trazer todas as orientações em relação aos fatores éticos daqueles indivíduos. Então, o código de ética do profissional da internet, ele é destacado pela Sociedade Brasileira de Computação. Então, aqui esse código de ética, ele reforça a importância de estar respeitando a legislação vigente, o interesse social e os direitos de terceiros, enfatizando a proibição de atos que possam prejudicar a honra, que a gente fica desonrado, porque ainda existe pessoas que também sofrem a questão da exposição da vida pessoal. Então, a proibição de atos que possam prejudicar a honra, a dignidade e a privacidade de qualquer pessoa. Então, esse código de ética, a gente precisa entender, estudar, buscar, conhecer, porque quando você se sentir desonrado, quando você sentir que a sua dignidade foi exposta, que você foi invadido, né, a sua privacidade foi invadida, você pode recorrer, você pode, existe agora a delegacia, né, desses crimes da internet, que você pode fazer o registro, que você pode buscar uma ajuda, né, e principalmente fazer o registro de tudo isso. E é importante nessa discussão sobre a ética na internet, né, a ética no meio digital, Maggioli, ele introduz a tríade de competências que nós temos, que deve ser respeitada na implantação da segurança em registros desejados. Então, qual seria essa tríade? Quais seriam essas três competências básicas que devem ser consideradas na implementação de segurança em qualquer registro que você fizer? Então, seria a primeira competência, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, tudo isso você tem que levar em consideração no momento que você for implementar um registro, a segurança de uma informação. Souza e Cardoso já destaca a importância da autenticidade e a crucialidade da privacidade, especialmente no contexto da educação à distância. Porque no contexto da educação à distância, há um manejo de dados todos os dias. Todos os dias você entra, você acessa, você coloca o seu login, você coloca sua senha, você coloca o seu e-mail. Então, assim, é todo momento, é um manejo constante. Então, a importância dessa autenticidade, de ser você mesmo, de não ser uma outra pessoa invadindo ali o teu espaço, de ter o teu espaço privativo dentro do contexto da EAD, da EAD. Então, é muito importante a gente entender que essa autenticidade, ela vai trazer, de certa forma, uma sustentabilidade, uma segurança, né, para os dados que você estará informando ali. Então, na esfera dos cybercrimes ou cybercrimes, que são os crimes que acontecem na internet, há uma frequência de delitos, de vários crimes que ocorrem no âmbito das TIs, que são as tecnologias da informação e da comunicação. Então, tem muitos, muitos, se vocês forem pesquisar os cybercrimes que tem, vocês vão assustar.
Mas nós não podemos esquecer que por trás dessas ferramentas, assim como eu estou por trás dessa ferramenta, estou conversando com vocês, tem pessoas que não consideram as normas éticas e morais. Lembrando que as éticas é a sua conduta, morais é o que regulamenta. Então, tem pessoas que não consideram essas normas. E com isso, né, os sistemas de segurança, eles não respeitam nem as normas éticas e nem morais, e começam a explorar um sistema de segurança destinados a compartilhar e vender informações. Então, diante dessa complexidade, né, do meio tecnológico, e lembrando que nós saímos de uma pandemia, onde nós usamos muita tecnologia, então houve uma crescente integração da tecnologia, principalmente no ensino. Então, diante de tudo isso, é evidente uma necessidade de cuidar rigorosamente, com ética, com moral, com privacidade, com legislação, no contexto educacional, principalmente no ensino à distância, porque nós sabemos que é um momento, é uma modalidade que a todo momento você está expondo seus dados. Então, o desafio reside em equilibrar a eficiência educacional com a segurança digital. Por isso, é importante promover um ambiente propício ao aprendizado. Então, ao mesmo tempo em que resguarda os direitos, né, e ao mesmo tempo em que resguarda os direitos, e também, ao mesmo tempo, resguarda a privacidade dos participantes. Então, é muito importante nós sabermos que nós temos leis que vão regulamentar, que vão fundamentar, que vão dar uma segurança, né, para o tratamento dos nossos dados. E nós temos alguns documentos fundamentais dentro da escola. Vocês já vão estudar, vocês vão conhecer o projeto político-pedagógico das escolas, vocês vão conhecer a Base Nacional Comum Curricular. São documentos fundamentais dentro da escola, e esses documentos, eles falam, eles trazem, né, eles destacam a importância de fornecer segurança nas comunicações e nas informações nos ambientes virtuais, e ambientes que são utilizados pela escola, especialmente nessa era da globalização tecnológica. Então, esses documentos, porque são processos, documentos que são produzidos pela escola, pela equipe escolar, é um planejamento, é a estruturação, é a curricularização da escola que está ali. Então, esses documentos, eles tratam, sim, eles trazem essa importância, né, dessa segurança nas comunicações e informações dentro da escola. Só que nós sabemos que, desculpe, nós sabemos que existe uma lacuna, né? Existe uma lacuna, principalmente na segurança institucional, porque nós, às vezes, por falta, né, da questão do antivírus, que é um antivírus que é realmente potente, acaba que há um espaço para invasão de hackers. E aí, o que acontece? Os hackers, eles entram mesmo e eles conseguem captar os dados da escola, e também ali eles buscam e conseguem os dados dos estudantes e dos professores. Então, acaba que se configura numa ameaça para todos, nessa invasão do hackers nos sistemas que nós temos dentro das escolas, dentro das instituições. Só que existe uma lei, né? Existe uma lei no âmbito jurídico, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que se chama LGPD. Então, essa lei, ela é conhecida como a LGPD, ela traz as diretrizes para a segurança de dados pessoais. Então, sempre que você for, né, quando você for fazer algum boletim, você vai se referir ao boletim de ocorrência potencial seu em relação a essa lei. Então, é uma lei que foi introduzida recentemente no Brasil, só que com essa lei há uma grande perspectiva de transformar as dinâmicas, né, relacionadas aos registros informativos,
tanto nos ambientes privados quanto nos ambientes públicos. Então, é muito importante, né, a gente conhecer essa lei. Embora que essa legislação não se vincule diretamente ao ensino à distância, mas é importante ressaltar que todos os estudantes devem observar de maneira diligente as normas de privacidade dos recursos ou dispositivos utilizados durante o processo de aprendizagem. Então, vocês que estão nesse momento aí, vocês estão pesquisando, vocês estão buscando, vocês estão estudando, é muito importante vocês estarem observando todas as normas de privacidade dos recursos que vocês estão utilizando. Então, lá no artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica, de direito privado ou público, com o objetivo de quê? De proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, o parágrafo único diz que as normas contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas tanto pela União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, essa lei, ela vem com o objetivo de proteger os nossos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e do desenvolvimento da nossa personalidade. Nós sabemos que com essa invasão que nós temos aí dos hackers, por esses fakes que estão aí, né, que pega a tua imagem, né, pega a tua vida pessoal e ali acaba denegrindo a tua imagem, muitas pessoas acabam tirando a própria vida, né? Muitas pessoas perdem a sua essência. Então, essa lei, ela traz essa segurança, é muito importante você ler, você conhecer essa lei, aprofundar mais. Ela também está lá na nossa rota, ela está lá no material complementar. O artigo 2º dessa lei diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, primeiro, o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, que não pode ser violada de jeito nenhum, na nossa intimidade, a nossa honra, a nossa imagem. Por isso que no momento que você está tirando foto de alguém, é muito importante, cuidado, não expor essa foto sem autorização da pessoa. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, tá? O livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e o exercício da cidadania. Lá no seu artigo 7º, nessa mesma lei, ela fala que os tratamentos de dados pessoais só podem ser realizados nas seguintes hipóteses. Então, os seus dados pessoais só pode ser realizado, o tratamento dos seus dados só pode ser realizado nas seguintes hipóteses. Aí tem, ó, mediante o fornecimento de consentimento seu, você forneceu e você consentiu que pode ser utilizado, né, os seus dados pessoais podem ser tratados, o cumprimento de obrigação legal, né, é algo que é legal ser determinado, pela administração pública, que era para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, é uma política pública que precisa ser implementada, né, e a administração pública, ela pode tratar os seus dados para poder, né, regulamentar em contratos, convênios, a realização de estudos por órgão de pesquisas, garantindo sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, quando é utilizado para uma pesquisa, né, então o seu nome não aparece ali. Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares e para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo, tem várias outras situações, tá? Eu não vou tratar aqui porque o tempo é curto para a gente discutir. Então, nós vamos passar para uma outra parte agora, que são as dicas da netiqueta. Você, com certeza, você já ouviu falar sobre as regras de etiqueta, não é mesmo? Então, aquelas regras sociais que devemos seguir para não cometer nenhuma gafe.
para não passar vergonha, para não, de certa forma, ficar constrangido ou constrangida. Ou, então, assim, as regras de etiqueta são essas regras sociais, né, que nós devemos cumprir para evitar, né, cometer essas gafes. E no mundo virtual? Quais são as regras de etiqueta? Será que existe regras de etiquetas no mundo virtual? Existe sim. Essas normas se chamam netiqueta. São as regras de etiqueta da net. Net, que a gente sabe que de certa forma, é a internet, né? Como se você tivesse feito um resumozinho da internet. Então, assim, são as regras da etiqueta da net. Se chama netiqueta. Então, é um conjunto de regras que devem ser observadas, especialmente durante as comunicações via internet. Estamos chamando de comunicação todas as ações de escrita e de fala, seja por e-mail, seja um post que você vai fazer no blog, um post que você vai fazer no Instagram, um post que você vai fazer no Facebook, um post que você vai fazer no Twitter, por mensagem de Twitter, fórum, chat, Skype, etc. Então, é muito importante nós conhecermos essas regras, porque às vezes nós erramos muito por falta de conhecimento. Então, saber na etiqueta, para nós que vivemos dentro da educação à distância, não é apenas obrigatório, mas é essencial para estabelecer uma ponte entre eu e você, entre as pessoas e entre as pessoas e o conhecimento. Por isso que é importante a gente conhecer e também desenvolver as regras, as de etiqueta, a netiqueta, né, que são as regras, né, de etiquetas da internet, né, dos usuários da internet. Então, quero compartilhar com você algumas atitudes que devem ser evitadas no ambiente virtual. Isso é muito importante, isso aqui também nós temos lá, né? Esse aqui é um material, né, de uma pesquisadora do EducaCampus, que está lá disponível para vocês. Lá, a nossa rota está em material base, certo? Então, vamos conhecer algumas regras, tem várias, eu trouxe só algumas aqui para vocês, devido ao tempo. Então, vamos lá. Se vocês conseguirem desenvolver essas regras, essas dicas, vocês vão ver o quanto que a interação de vocês vai melhorar, vai fluir, com certeza. Então, vamos lá. Uma dica da Netiqueta. Você sabia que ao digitarmos tudo em maiúsculo, significa que estamos gritando com o outro? Sabiam disso? Quando você recebe alguma coisa digitar tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta, pode significar que a pessoa está gritando por você. Em alguns casos, não significa. Às vezes a pessoa digitou lá em caixa alta para chamar atenção. Mas eu tenho uma dica para você: evite digitar em caixa alta, evite digitar tudo maiúsculo. A não ser que realmente a sua intenção seja essa de que está realmente gritando. Você quer gritar. Então, você digita tudo em caixa alta, tudo maiúsculo. Negrito, itálico e sublinhado. Imagine uma palavra em negrito, em itálico, em sublinhado. Então, percebe que como a forma que o emissor escreve pode causar reações diferentes de suas verdadeiras intenções? Vamos ver aqui, ó, Lucas. Aqui tem um termo anteriormente, fala um pouquinho do Lucas, né? Que o Lucas escreveu, vou ler aqui para vocês, ele não está aqui, mas eu vou ler para vocês aqui, o tanto que é interessante. O que o Lucas escreveu, o e-mail que Luiz escreveu para Elias, né? Então, vamos lá. Diz o seguinte. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui para vocês. Luiz era... tem aqui, eu compartilhei aqui, tá aqui. Aqui. Luiz era apenas um estudante atarefado e com curto prazo para entregar um trabalho. Não estava com raiva, achou que estava destacando as partes mais importantes e ia ajudar um amigo a entender o que ele queria. E por ser espontâneo e brincalhão, escreveu que precisava resolver a vida. Mas ao escrever deste modo,
fez com que Elias não entendesse e que ele queria, desculpa, que Elias não entendesse o que ele queria e ficasse com raiva. Gente, eu quase não estou enxergando direito, vocês imaginam? Vai ter que trocar a questão do óculos, né? Isso é muito importante, tem que trocar. Mas você vê, às vezes você escreve algo que você não entende. Vou ler qual era a mensagem, tá? Que tinha anteriormente, para vocês entenderem por que eles estão agindo dessa forma. Olha, a mensagem foi essa. Oi, tudo em caixa alta. Tentei te ligar, mas você não me atendeu. Colocou você não me atendeu em caixa alta. Queria ver contigo se poderia me emprestar o livro sobre educação musical. Lembra que você me disse que tinha e que já havia lido? Então, precisa apreciar o trabalho da próxima semana em negrito. E ainda não li nada. Caso você não tenha emprestado para alguém, me avisa e procuro em outro lugar, mas preciso de sua resposta para resolver minha vida. Me ligo, gente. Abraços. Então, você deve estar pensando assim, meu Deus, que exagero. Alguém escreve assim? Né? Então, assim, a impressão que Elias teve é que, nossa, tinha acontecido algo muito grave. Por que que Luiz estava gritando? Não precisava nem gritar e sublinhar as partes mais importantes, porque ele já entendeu o que ele desejava. Então, às vezes, a forma como você coloca, então, se você está negrito, está itálico, está sublinhado, é porque você quer chamar atenção de alguma forma. Então, cuidado quando você usar a palavra em negrito, em itálico e sublinhado. Pode entender-se que você está desesperado, né? Vamos para a próxima. Textos longos, né? Esses textos, blocos de textos muito grandes, são cansativos e dificulta a leitura na web. Então, é importante você, uma dica é, na hora de escrever, você divide os textos em blocos, né? divide em subtítulos, tá? Para facilitar a leitura. Uma outra dica é a pontuação. Muitas pessoas esquecem de usar o ponto, a vírgula. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Que vocês saibam que a pontuação, ela cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar nós temos que utilizar a pontuação. Então, essa dica, ela é fundamental para vocês. Por quê? O que que a gente percebe? A gente percebe que no ambiente EAD, né, muitas pessoas esquecem, vão escrevendo os textos, esquecem de pontuar. E aí fica um texto sem coerência, sem coesão, sem compreensão, sem entendimento. Então, é muito importante você deixar claro, né, e utilizar a pontuação de uma forma adequada, de uma forma coerente. Uma outra situação que nós vamos ver aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Nós estamos quase finalizando, viu, pessoal? Gírias e emojis. Então, apesar do ambiente acadêmico ser considerado formal, o virtual também é. Então, é importante você usar a norma culta. Algumas vezes pode passar a impressão de distanciamento e até mesmo frieza. Mas as gírias e os emojis, quando bem empregados, trazem a aproximação e impessoalidade que as relações à distância necessitam. Mas cuidado, sempre tenha bom senso, porque tudo que é demais acaba sobrando. Então, assim, é importante você ter uma proximidade, uma linguagem mais próxima, né, no virtual. Mas é importante também, quando você for utilizar os emojis, não utilize de uma forma, digamos assim, de uma forma exagerada, né? Que tudo que é exagerado, tudo que é demais acaba sobrando, né? Interação nos fóruns, cheguei onde eu gostaria de chegar. Quando você participar das discussões no fórum, é muito importante você mencionar qual a mensagem que você está respondendo, mencione o nome da pessoa. É muito importante você citar o nome dela, né? Você colocar, né? Por que que você concorda com ela, você comentar, você interagir, você contribuir, você sugerir, é muito importante, tá?
Outra coisa, objetivo do fórum, né? É importante que o fórum é um bate-papo, é uma discussão rápida. Então, seja objetivo. Evite estar desviando do assunto, seja claro. Não tem nada mais confuso do que entrar em um tópico e se deparar com discussões de temas diferentes. Então, sabe aquela participação especial? Concordo com o que o fulano disse? Vamos abolir essa prática. Vamos ser protagonistas das nossas postagens. Aí se você concorda com o que ele disse, você vai falar o que você concorda, né? Então, assim, é muito importante você colocar ali a sua opinião, a sua concepção. Respeito, discussões acaloradas, opiniões contrárias sempre surgem no meio virtual. Por isso é muito importante saber se portar com educação, evitar agressividade, evitar sarcasmo. Ninguém é obrigado a concordar com a opinião do outro, mas o respeito é a obrigação de todos que convivem em uma sociedade física ou virtual. Então, respeite a posição do colega, evite estar colocando palavras que vão denegrir a imagem da pessoa. Eu coloquei algumas dicas dessa lá no nosso fórum, tá? E eu quero finalizar aqui com você, né? Falando para você, coloque essas dicas todas em práticas. Vocês vão ver o quanto vai melhorar o seu relacionamento, né, a sua produtividade, ali até a sua compreensão, você ser compreendido pelo outro, quando você passa a utilizar essas normas da etiqueta, tá? Eu quero fechar hoje com vocês com essa grande alfabetizadora, educadora, Emília Ferreira. Ela diz para nós o seguinte, né? Isso é a fala dela. Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Então, não podemos esquecer que essa criança, né? Atrás de tudo isso, essa criança, ela pensa, ela tem sentimentos, ela tem desejos, ela tem sonhos, não podemos esquecer disso. Então, Emília Ferreira, ela foi uma grande alfabetizadora, né? Ela, infelizmente, em 2023, ela faleceu, mas eu quero dizer para você, tá? Que não se esqueça, quando você estiver, né, com seu filho, quando você estiver com o sobrinho, quando você estiver na escola, ou você que está na escola, lembre sempre que tem alguém que ouve, tem alguém que sente, tem alguém que pensa. Nesse Dia das Crianças, né? Vamos levar esse amor, essa alegria para nossas crianças, né? Desejar para elas o melhor, porque essas crianças, elas são o futuro, né, da nossa nação. Eles serão nossos futuros professores, né?